I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá, meus alunos, estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês, certo? Espero que vocês fiquem atenados aí à matemática 5 da aula 8. A gente parou nessa última aula, aula 8, uma ótima aula para a gente poder dar continuidade aí ao nosso assunto que vem sendo trabalhado com muita dificuldade. Beleza? Vamos lá. A matemática 5 aula 8 é transformações trigonométricas. Em particular, são duas. Quais são elas? Arco duplo e arco metade. A gente viu na aula anterior a adição e subtração de arcos. Agora a gente vai ver arco duplo e arco metade. Vamos lá, sem enrolar. Arco duplo. O que é o arco duplo? O nome já diz. É o arco multiplicado duas vezes. Para isso a gente precisa saber que arco é esse. Primeiro, nós temos o seno duplo, o cosseno duplo e a tangente dupla. Beleza? Vamos achar o seno duplo. Lembra da relação da adição dos arcos do seno? Por exemplo, ó, o seno de A mais B é igual ao seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Certo? Então, ó, seno de A mais B é seno A cosseno B, seno B cosseno A. Lembra daquela formazinha? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Certo? A partir daí a gente tem o arco duplo do seno. Como é que se extrai o arco duplo do seno? Seno de A. No lugar de B eu vou botar A de novo, para ficar duplo. Ó. A mais A. Seno de A mais A. No lugar de B eu vou botar A. Vai ficar assim. Ó. Seno de A cosseno de A. No lugar de B eu vou botar A. Ó. Mais seno. No lugar de B eu vou botar A. Ó. A vezes o cosseno de A. Aí nós temos, ó, seno de A mais A, seno de 2A, é igual. Quanto é que dá? Um seno cosseno A, mais um seno cosseno A, gente. 2 seno A cosseno A, certo? Como se estivesse pegando um daqui com um daqui. Juntando os dois, dá 2 seno A cosseno A, ok? Então, o arco duplo do seno é justamente esse aqui, pessoal. Ó. Seno de 2A é 2 seno A cosseno A. Certo? Então, esse é o arco duplo do seno que a gente precisa saber. Vamos para o arco duplo do cosseno. Como é que se dá o arco duplo do cosseno? Ó, a forma do cosseno é essa. Cosseno de A mais B. Quanto é o cosseno de A mais B? Cossa o A, cossa o B. Troca o sinal, não está mais. Vai ficar o que lá? Menos. Sem saber. Seno A, seno B. Isso? É seno B. Então, ó. Cosseno de A mais B. Cosso A, cosso B. Troca o sinal sem saber. Seno A, seno B. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Agora nós temos o seguinte. Nós temos, como é que eu faço para saber o cosseno duplo? Aonde tem B, bota A. Aonde tem B, bota A. Certo? Vamos lá. Aonde tem B, bota A. Vai ficar assim, ó. Cosseno. Aonde tem B, bota A. Vai ficar cosseno de A mais A é igual ao cosseno de A vezes. Aonde tem B, bota A. Cosseno de A menos seno de A vezes. Aonde tem B, bota A. Ó. Seno de A. Beleza? Então, vamos lá. Cosseno. Quanto é que dá A mais A, gente? 2A. Muito bem. Cosseno de A vezes cosseno de A, cosseno ao quadrado de A. Certo? Menos seno de A vezes seno de A, seno ao quadrado de A. Certo? Então, esse é o cosseno duplo. O cosseno de 2A. Como é que se dá? Cosseno de 2A é o cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Esse aí é o cosseno duplo e esse aqui é o seno duplo. Certo? Cosseno duplo, seno duplo. Esses são os dois cossenos. Professor, tem a tangente dupla? Tem.
A gente vai fazer a tangente dupla agora, certo? Só apagar essas aqui para a gente fazer a tangente dupla. Tudo isso tem na apostila de vocês, lá na página 80, certo, pessoal? Tá na apostila de vocês na página 80. Estou só demonstrando para vocês verem como é que se aplica isso. Página 80, a apostila de vocês. Beleza? Aí nós temos o seguinte, ó. Vamos lá. Agora nós vamos ver o cosseno duplo, ou tangente dupla. Tangente dupla. Tangente de A mais B. Você lembra quando é a tangente de A mais B? Tangente de A mais B. Tangente de A mais tangente de B. Tudo isso sobre 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Aí você lembra que aonde tem B, bota A. Aonde tem B, bota A. Substitui, ó. Vai ficar assim, ó. Tangente de A mais A é igual tangente de A mais, onde tem B, bota A. Tangente de A de novo. Tudo isso sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de A de novo, certo? Aí nós temos, ó, tangente de... Quanto é que dá? Quanto é que dá, pessoal? Quanto é que dá? A mais A. 2A. Quanto é que dá? 1 tangente de A mais 1 tangente de A. 2 tangente de A. Como se fosse 1 e 1. 2 tangente de A. Tudo isso sobre 1 menos, ó, 1 menos tangente de A vezes tangente de A dá tangente ao quadrado de A, certo? Então essa aqui é a tangente dupla. Tangente de 2A é 2 vezes tangente de A sobre 1 menos a tangente ao quadrado de A. Essa aí é a fórmula da tangente dupla. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Então, pessoal, depois que a gente viu essa parte da adição do arco duplo, seno, cosseno e tangente duplo, a gente tem arco metade do seno, do cosseno e da tangente. Como é que se dá o arco metade? Sai do arco duplo. Quando você sabe o arco duplo, você sabe também o arco metade, certo? Só relembrar para vocês a relação fundamental da trigonometria. Como é que se dá a relação fundamental da trigonometria? Ó, relação fundamental da trigonometria se dá pelo seguinte, ó. Deixa eu botar aqui, ó, relação fundamental. Relação fundamental. Relação fundamental da trigonometria nós temos que o seno ao quadrado de um ângulo, no caso, vou botar esse ângulo alfa. O ângulo A, fica botando A, né? Tá. Seno ao quadrado do ângulo A mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo A é igual a 1. Essa é a relação fundamental, certo? Se eu pegar esse cosseno e passar para lá, para o outro lado, aí vai o quê? Ele está mais, vai para lá menos, né? Então vai ficar como? Vai ficar seno ao quadrado de A é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de A, certo? Então essa é o seno ao quadrado de A, beleza? Isolou, esquece. Vamos relembrar agora uma coisa. Lembra do cosseno duplo? Como é o cosseno duplo? Nós temos que o seno duplo. Nós temos que o cosseno duplo, desculpa, cosseno duplo, perdão. Só apagar aqui, ó. Nós temos que o cosseno duplo, só relembrando que a gente viu agora, ó, o cosseno de 2A é o cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. É assim? Ora, mas o que é o seno ao quadrado de A pela relação fundamental? 1 menos o cosseno ao quadrado de A. Substitui lá, ó. Nós temos que o cosseno de 2A é igual ao cosseno ao quadrado de A, repete, menos. Quanto é o seno ao quadrado de A? É 1 menos o cosseno ao quadrado de A. Certo, pessoal? Aí nós temos, ó, cosseno de 2A é igual. Aqui, ó, vai ficar cosseno ao quadrado de A, menos com mais é menos 1,
E menos com menos é mais cosseno ao quadrado de A. Beleza? Aí nós temos que, para finalizar, cosseno de 2A é igual 1 cosseno ao quadrado de A mais 1 cosseno ao quadrado de A. 2 cosseno ao quadrado de A. Não é isso? Menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou chamar 2A de x. Beleza? Assim, ó, 2A é igual a x. Certo, gente? 2A é igual a x. Vou passar o 2 dividindo. O A é igual a x sobre 2. Quer dizer que aonde houver A, eu vou colocar x sobre 2. Aí vamos ver como é que fica. Ó. Só substituir nessa conta bem aqui. Ó. Nós temos aqui o seguinte. Cosseno de 2 vezes o meu A. Mas quanto é o meu A? X sobre 2. X sobre 2 é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de A. Mas quanto é o A? X sobre 2. Cosseno de x sobre 2. Cosseno ao quadrado de x sobre 2. Menos 1, não é isso? Ó? Beleza. Aqui dá para cortar o 2 com 2, não dá, gente? Cortando 2 com 2. Vamos só inverter. Quando inverte a ordem, não altera. Fica assim, ó. 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1 igual ao cosseno de x. Certo? O 1 está menos. Vai para dar o quê? Mais. Vai ficar o quê? Vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1 mais o cosseno de x. Certo? Esse 2 está multiplicando. Vai para o outro lado o quê? Dividindo. Cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1 mais o cosseno de x, tudo isso sobre 2. Quando uma coisa está como potência, ela vai para lá como o quê? Como raiz. Muito bem. Aí fica, ó, cosseno de x sobre 2 é igual a mais ou menos raiz, né? Mais ou menos raiz de 1 mais o cosseno de x, tudo isso sobre 2. Então, cosseno de x sobre 2 é mais ou menos raiz de 1 cosseno x, tudo isso sobre 2. Certo? Essa é o cosseno metade. Vamos ver o seno metade? Ver como é que funciona? Espera aí, vamos ver o seno metade. Ó. Vou só apagando aqui para a gente ver o seno metade. Eu vou apagar aqui o cosseno metade, tem na apostila. Vou fazer o seno metade usando o mesmo raciocínio que a gente fez aqui agora, certo? Só apagar isso aqui. Ó, pessoal, apagando aqui nós temos o seguinte, ó. Ao invés de eu passar o cosseno pela menos, vou passar o seno pela menos, beleza? A gente vai ter assim, ó, fazer só o contrário, ó. Vou deixar o cosseno aqui, cosseno ao quadrado de A, e vou passar o seno para o outro lado. Ao invés de ir o cosseno, vai o seno. Seno ao quadrado de A, certo? Aí eu vou substituir aqui no cosseno agora, não mais no seno. Vai ficar assim, ó. Cosseno de 2A é igual. Cosseno é 1 menos o seno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Certo? Aí nós temos o cosseno de 2A é igual a 1 menos 1 seno ao quadrado de A menos 1 seno ao quadrado de A menos 2 seno ao quadrado de A. Certo? O que eu faço? Substituo todo mundo por... Ó, 2A é igual a x, passo 2 dividindo, A é igual a x sobre 2. Aí eu substituo todo mundo por x sobre 2. Aonde houver A, boto x sobre 2. Aí fica assim, ó. Cosseno de 2 vezes A, 2 vezes x sobre 2, no caso, igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x sobre 2. Certo? Aí nós temos aqui o seguinte. Ó. Nós temos que, aonde houver x,
Ou esse 2 aqui dá para cortar com esse 2. Corto esse 2 com esse 2. Aí o que eu faço? Isso daqui ele tá menos, né? Vem para cá o quê? Mais. Vai ficar como? Vai ficar 2 seno. 2 seno ao quadrado de x sobre 2. Tudo isso igual ao 1 mais... Ó, ficou só o cosseno de quanto? Só o cosseno de x, não foi? Mais o cosseno de x. Ó, mais não, menos, né? Tá mais, vem para lá, menos. Então aqui vai ser menos. Menos o cosseno de x. Esse 2 está multiplicando, passo dividindo. Vai ficar como? Vindo para cá, ó. Nós temos que o seno de x sobre 2 é igual. Só adiantar aqui porque não tem espaço. Ó, nós temos aqui que o seno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1 menos o cosseno de x sobre 2. Passa a raiz. Lembra que é mais ou menos raiz? Seno ao quadrado de x, seno de x sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno de x, tudo isso sobre 2. Certo? Então tá aí o seno duplo, ou o seno metade de qualquer arco trigonométrico. O seno de x sobre 2 é mais ou menos raiz de 1 menos o cosseno de x sobre 2, certo? Nós temos aqui o cosseno metade e o seno metade. Tá faltando só quem? A tangente metade, que a gente vai fazer agora, beleza? Como é que vai ficar a tangente metade? Vamos ver aqui, ó. Tangente metade, que é o último tópico da nossa explicação. Vamos ver. Só apagar aqui. A tangente, gente, nós sabemos que é o seno sobre o cosseno, perfeito? Então vamos dividir o seno pelo cosseno, certo? Divide o seno pelo cosseno. É justamente a tangente. Ó, a tangente de x sobre 2 é o seno de x sobre 2 dividido pelo cosseno de x sobre 2. Essa é a tangente, certo? Então, tangente de x sobre 2 é igual ao seno de x sobre 2. Quanto é? É mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno de x sobre 2. Sobre cosseno de x sobre 2 é mais ou menos a raiz, a gente viu lá passado, ó, 1 mais o cosseno de x, tudo isso sobre 2. O que dá para cortar aqui? Ó? Os sinais. Vai dar positivo. Tudo positivo. O que mais? As raízes. Opa, a raiz não corta não, né? A raiz repete, gente. Ó. Numa divisão não corta a raiz. Repete. Mas esse 2 aqui corta. Ó. Fica a raiz 2 embaixo, a raiz 2 em cima. Aí fica como? Vai ficar assim nossa conta. Ó. Tangente de x sobre 2 é sempre positivo a raiz de 1 menos o cosseno de x, tudo isso sobre 1 mais o cosseno de x, certo? Então essa é a tangente aí de x sobre 2 que a gente precisa saber, beleza? Então pessoal, essa é a nossa primeira transformação trigonométrica, arco duplo e arco metade. Não esqueça, estudem porque isso aí é a nossa última aula, aula 8 da matemática 5. Vamos para o exercício, para a gente exercitar e ver como é que vai ficar as questões. Sim, pessoal, voltando aqui, né, na resolução de exercícios, na aula 8, para a sala, lá na página 81. Nós temos aí algumas questões que a gente vai fazer agora, para a gente poder praticar o que a gente acabou de ver. Arco duplo e arco metade. São as transformações trigonométricas que a gente precisa saber. Beleza, pessoal? Vamos lá. A questão número 1, lá na página 81 para a sala, diz o seguinte. Peguem a apostila de vocês na página 81. Ó, primeiro, ao saltar de um avião que sobrevoa o ponto A, vem aqui, eu não coloquei, ó, ponto A, certo? Um paraquedista cai e toca o ponto V, que é esse ponto aqui que eu não coloquei, ó. Beleza? Um observador que está
no ponto R, tá aqui o observador no ponto R, contata a equipe de resgate localizada no ponto O. Tá aqui a equipe de resgate no ponto O, certo? Aí nós temos a figura ao lado representa a vista superior da situação. Tá aqui a figura que está representada na questão, ok? A distância em quilômetros entre o ponto em que o paraquedista toca o solo, certo? Que é o ponto V, e a equipe de resgate, ele quer saber esse tamanho aqui que eu vou chamar de X. V até O, certo? Como é que a gente faz para encontrar isso daí? Olha, a questão é de arco duplo, arco metade, certo? Com certeza devemos usar alguma coisa semelhante a isso. Primeiro, aqui é 90 graus, a questão falou. Aqui é um ângulo alfa do ângulo alfa. Vamos atrás de um triângulo retângulo, certo? Vamos fazer logo esse ângulo alfa aqui, ó. Em frente ao ângulo alfa nós temos um lado. Esse lado em frente ao ângulo nós damos o nome de quê? Alguém lembra? Um lado em frente ao ângulo é chamado de cateto quando eu tenho um ângulo de 90 graus. Então os dois, e por que oposto? Porque ele está em frente ao ângulo. E o cateto que está do lado do ângulo, como é o nome dele? Cateto adjacente, muito bem. E em frente a 90 graus é a hipotenusa. Como não temos hipotenusa, não usamos nada. Lembra das três relações trigonométricas básicas? Seno, cosseno e tangente, corri, caí, de coca. No caso aqui é o coca, então é a tangente, né? Então vamos fazer a tangente de alfa. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é 1, sobre o cateto adjacente, que é 3. Beleza, essa é a tangente de alfa. Mas eu não quero a tangente de alfa, eu quero o valor de x. Calma, vamos agora utilizar o arco duplo, que é os dois alfa, para poder descobrir esse valor de x, certo? Ó, a tangente de 2 alfa é igual ao cateto oposto. O cateto oposto é esse tamanho todinho. Quanto é esse tamanho todinho? X mais 1. Muito bem. Tudo isso dividido pelo cateto adjacente, que é o que está do lado. Quem é? É 3. Show. Lembra da tangente dupla? A fórmula da tangente dupla que a gente viu agora há pouco. A fórmula da tangente dupla é dada pelo seguinte. A tangente dupla é 2 tangente de alfa, ou de A, tanto faz. Opa! De A, desculpa. Tangente de A. Dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de alfa. Tudo isso é igual a x mais 1 sobre 3. Ué, mas a tangente de alfa eu já sei quanto é que é. Quanto é? É 1/3. Então é só substituir lá. Nós temos 2 vezes 1/3, que é a tangente de alfa, sobre 1 menos a tangente... Opa! Tangente ao quadrado de alfa. Então é 1/3 ao quadrado, né, gente? Então nós temos aqui, ó. Nós temos aqui 1/3 elevado ao quadrado. Só 1/3 ao quadrado, certo? Elevado a 2. Tudo isso é igual a x mais 1 sobre 3. Vamos ver como é que fica agora. 2 vezes 1 é 2. Repete o 3. Então 2/3 sobre... Repete o 1 menos 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Certo? Tudo isso igual a x mais 1 sobre 3. Beleza, vamos só terminar aqui, concluir aqui, ó. Concluindo que essa questão nós temos 2/3 sobre... Ó, jogada rápida, esse 9 você multiplica e subtrai. Fica assim, ó, 9 vezes 1, 9 menos 1, 8. 8 sobre 9. Repete de baixo. Ó, multiplico 9 vezes 1 é 9, menos 1 dá 8. Repete o 9, que é o que está embaixo. E repete o x mais 1 sobre 3. Beleza? Divisão de fração, o que a gente faz?
Repete a primeira fração, que é 2/3, e multiplica pelo inverso da segunda. Quanto é o inverso de 8 sobre 9? 9 sobre 8. Tudo isso igual a x mais 1 sobre 3. Olha, como aqui tem um 3 e um 3 aqui, eu vou logo cancelar esse 3 com esse 3, ó, fica mais fácil. Vou dividir esse 2 por esse 8. 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. 1 vezes 9 é 9 e sobrou só o 4 embaixo. Tudo isso igual a x mais 1, aqui é como se fosse 1. Agora vamos multiplicar cruzado para descobrir o valor de x. 4 vai multiplicar tanto x como 1. 4 vezes x, 4x. Mais 4 vezes 1, 4. Igual 9 vezes 1, 9. Esse 4 aqui ele está mais, vai para o outro lado o que é? Menos, né? Ó. 4x é igual. 4x é igual a 9 menos 4. 4x é igual. Quanto é que dá 9 menos 4? 9 menos 4 dá 5, né, pessoal? Então, eu passo o 4 dividido. X é igual a 5 sobre 4. Resultado final, 5 sobre 4 é o valor de x, que é justamente o que ele quer, certo? Se eu dividir 4 ou 5 para 4, vai dar 1,25. Por isso que a opção ele divide aqui, ó, 1,25. 1,25, o que mata a nossa opção correta é o item B. Item B é a nossa opção correta aí da primeira questão aí da aula 8, página 81. Beleza, pessoal? Show, vamos para a próxima. Bom, vamos então aí, pessoal, com a resolução de exercícios lá da página 81. Nós temos aí a segunda questão de sala que diz o seguinte: ó, um guindaste instalado em um terreno plano tem dois braços articulados que se movem em um plano vertical perpendicular ao chão. Na figura, ao lado, os pontos O, P1 e P2, O, P1 e P2, representam, respectivamente, as articulações de um braço com a base articulada, articulação de um braço com a base, certo? A articulação de dois braços e a extremidade livre do guindaste. O braço OP1 tem comprimento 6. Cadê OP1? OP1 está aqui, ó. Tem comprimento 6, certo? E o braço P1, P2 tem comprimento 2. Que 2, ó. Beleza. Então, vamos lá. Em um dado momento, a altura de P2 é 2, ó. A altura de P2 é 2. Beleza. Então, vamos lá. O que mais? P2 está a uma altura menor que P1. P2 está a uma altura menor que P1, claro, né? P2 está mais baixo do que P1. Beleza, show. Vamos lá. O que mais? O que diz? P2 está... Beleza. E a distância O a P2 é 2 raiz de 10. Então, de O até P2, ó, de O até P2 é 2 raiz de 10, certo? De O até P2 é 2 raiz de 10, beleza? Show! Então, vamos lá. Aí ele diz o seguinte: sendo M, o pé da articular de P2 ao plano do chão, pode-se concluir que P1OM, o seno de P1OM equivale a quanto? Quer saber o seno? Olha, vamos chamar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de alfa, certo? E esse ângulo aqui vai ser quanto? Eu vou provar para vocês que esses ângulos são iguais, esses triângulos são iguais. Beleza? Como é que eu sei que esses ângulos são iguais, esses triângulos são iguais? Observe que aqui é um ângulo de 90 graus, né? Ó. Se aqui é um ângulo de 90 graus, dá para descobrir esse pedaço bem aqui, não dá? Como é que eu faço? Vou chamar de x esse pedaço.
vou fazer o Teorema de Pitágoras para descobrir esse pedaço. Em frente a 90 graus, temos aqui o ângulo de 2 raiz de 10. Então vai ficar 2 raiz de 10 ao quadrado é igual a 2, que é o cateto, ao quadrado, mais esse cateto que é x ao quadrado. 2 está ao quadrado, vai ficar 4. Raiz de 10 ao quadrado dá raiz de 100, que é 10. Igual, 2 ao quadrado dá 4, mais x ao quadrado. 4 vezes 10 é 40. Igual, 4 mais x ao quadrado. Inverte, quando inverte não altera. 4 mais x ao quadrado é igual a 40. Passo o 4 para lá, menos x ao quadrado é igual a 40, menos o que? 4. X ao quadrado é igual a 36. Né, gente? X ao quadrado é 36. Passa a raiz. X é igual. Quanto é a raiz de 36? 6. Opa, esse tamanho aqui é 6, aqui também é 6, ó. Esses dois triângulos são iguais, logo esse ângulo aqui também é alfa. E esse ângulo aqui também é 90 graus, porque os triângulos são iguais, certo? Beleza, gente? Triângulos iguais, show de bola. Posso fazer relação trigonométrica básica. Quais são elas? Seno e o cosseno. Seno desse ângulo alfa, quanto é? O seno é o cateto oposto, que é 2, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 10. Certo? Aí, ó, dá para me cortar aqui esse 2 com esse 2. Vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre a raiz de 10. Ok? Beleza, eu vou deixar assim, não vou mexer, porque vocês vão entender lá na frente o que eu vou fazer. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa com cosseno. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 10. Ó, vamos simplificar aqui o 2 e o 6. Ó, 2 e o 6. Quando eu simplifico o 2 e o 6, vai dar 3 sobre raiz de 10. Beleza, não vou racionalizar, vou deixar assim, porque eu não quero saber nenhum dos dois. Então, quando eu não quero saber nenhum dos dois, eu não racionalizo. Ele quer o seno desse ângulo todinho. Observe quanto é esse ângulo todinho. P-O-M. P1-O-M. É alfa mais alfa, dá 2 alfa. Ora, o seno de 2 alfa é o arco duplo. Lembra do arco duplo? O arco duplo vai ser o quê? 2 seno alfa vezes o cosseno alfa, certo? Esse é o arco duplo aí do seno, beleza, gente? Então, 2 seno alfa, cosseno alfa. Então, o seno de 2 alfa que ele quer saber é igual 2 vezes. Quanto é que é o seno de alfa, gente? Ó, fiz bem aqui. 1 sobre a raiz de 10. 1 sobre a raiz de 10. Vezes, quanto é que é o cosseno de alfa? 3 sobre a raiz de 10. Esse é o cosseno de alfa. Raiz de 10, né, gente? Beleza. Então, nós temos que o seno de 2 alfa é igual. 2, multiplica os de cima e multiplica os de baixo. 2 vezes 1 é 2, vezes 3 é 6. Raiz de 10, raiz de 100, que é 10. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. No caso, eu acho que ele... Vou deixar em fração, né? Os itens... Isso, os itens estão em fração, certo, gente? Então, simplifica por 2 em cima e por 2 embaixo, que aí você vai ter o resultado final. Logo, o seno de 2 alfa é igual a 3 sobre 5. Esse é o seno aí de 2 alfa, ok? Então, o seno de 2 alfa é 3 sobre 5. A opção que nos dá é o item correto, o item C, certo? Item C que mata aí a nossa opção correta. Certo, pessoal? Então, nós temos aí a solução da atividade da página 81, questão 1 e questão 2, sobre arco duplo, arco metade. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Vou deixar aqui para vocês fazerem
atividade de casa. A nossa atividade para a gente fazer em casa, certo? A atividade será a página, ainda na página 81, só que vocês vão fazer as questões. Quais as questões que está faltando? As questões 3 e a questão 4. Vocês vão fazer essas duas questões de sala que estão faltando para a gente poder concluir isso daí, ok? Aí nós vamos pegar aqui uma proposta. Essas aqui são as para-salas, certo? Para-sala. E proposta, tem alguma? Tem. Para vocês fazerem isso, vocês treinarem a proposta, vocês vão fazer aí, ainda na página 81 também. Página 81, vocês vão fazer a questão 1 e 2. 1 e 2 a proposta e 3 e 4 para a sala. Beleza, pessoal? Então até a próxima. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Deus abençoe a todos. Valeu!